relação médico e pessoas transgêneros na Alemanha. Eu recebi esse comentário aqui em um dos vídeos que eu publiquei, então eu decidi pesquisar mais sobre esse assunto. Eu achei um artigo em uma pesquisa que mostrou que em 2020, pelo menos 80% dos endócrinos e ginecologistas já atenderam uma pessoa transgênera. E pasmem, apenas 20% desses médicos tiveram um treinamento específico, mais especializado pro atendimento de pessoas transgêneras. Porque assim, né, quando você vai fazer um atendimento, né, ao paciente, etc., você tem ali uma ficha de anamnese, você precisa de preencher vários fatores, várias perguntas. E daí, se você não tem o treinamento adequado, você pode ali ter uma ficha de anamnese que não seja tão eficiente ao tratamento de um paciente, né, ao aconselhamento, ao acompanhamento de um paciente transgênero. Porque esse paciente, ele precisa de exames mais específicos, ele precisa de um certo cuidado a mais, como com certos hormônios e etc., que pessoas não transgêneras não precisam. Então, assim, isso é um fator preocupante, ou era um fator preocupante em 2020. Agora, quanto à questão de preconceito, existem poucos casos que foram registrados. Óbvio que pode existir, né, vários casos de pessoas que passaram pela questão do preconceito, né, ao ir a um médico, mas não registraram o caso. Mas é importante você saber que na Alemanha existem leis, né, que protegem os pacientes, que protegem essas pessoas. Então, em teoria não deveria acontecer, mas a gente sabe que a gente não vive em um mundo de teorias e infelizmente o preconceito ele tá na sociedade mundial, né? Não é apenas em um único país. Infelizmente na Alemanha também a pessoa transgênera ela vai enfrentar algum tipo de preconceito. Eu acredito que em relação a ir em médicos não seja tão pesado quanto vários casos que eu já ouvi, né, de pessoas transgêneras que moram nos Estados Unidos, que moram no Brasil. Eu acredito que aqui seja um pouco mais mente aberta. Eu conversei também com médicos, né, que trabalham comigo para saber a opinião deles sobre esse assunto, a experiência deles sobre esse assunto. E pelo que eu percebi, realmente de uma forma generalizada, né, os médicos aqui, eles são mais mente abertas, eles não tratam essa questão de transição de gênero como tabu. Então, eu acho que isso é um pouco mais evoluído nessa questão em específico aqui na Alemanha. Mas não é o meu lugar de fala para falar, né, se eu realmente como que seria a minha experiência indo em um médico como transgênero, porque eu não sou uma pessoa transgênera. Então, fica aí para quem mora na Alemanha, e se esse vídeo chegar até você, você pode deixar aqui o seu relato para ajudar também as pessoas que têm interesse nesse assunto. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico que eu retirei desse estudo que eu citei anteriormente, que ele mostra a taxa de aceitação após a transição de gênero. Então, nesse estudo, né, para fazer esse gráfico, foram consultados 61 homens que fizeram a transição do sexo para mulheres, e 20 que está representado no quadrinho azul claro, e 23 mulheres que fizeram a transição para homens, que é o quadrinho azul escuro. Esse gráfico ele mostra a percepção de aceitação dessas pessoas após a transição de gênero, onde 1 é tipo muito ruim, nada aceito, e 5 é muito bom, super aceito. E daí, né, cada uma dessas barrinhas, respectivamente, significa família, amigos, trabalho e sociedade. Um primeiro ponto que eu notei é que a aceitação de mulheres que fizeram a transição para homens, no geral, ela é muito boa. É maior do que para homens que fizeram a transição para mulher. E outra coisa que é muito triste, na verdade, eu acho isso bem triste, é que a aceitação, né, de homens que fizeram a transição para mulher, para o sexo feminino, o grupo que menos aceitou nessa transição foi a própria família. Então, gente, isso é relativamente surreal, né? Eu acho muito triste, na verdade. E eu espero ter ajudado, contribuído com um pouco de informação sobre essa questão para vocês. Como é para você fazer a transição de gênero na Alemanha? Bom, eu dividi aqui, eu fiz um resumão, tá, de como esse processo funciona. E eu resumi isso em basicamente 5 pontos. O primeiro ponto é que deve ser feito um diagnóstico psicológico.
em primeiro ponto, né? Que vai determinar a urgência que esse paciente tem de fazer a transição de gênero ou não. O segundo ponto, o paciente ele precisa viver consistentemente, né, com o papel do gênero que ele deseja assumir, que ele vai se transformar, por exemplo, que ele vai fazer a transição. Por exemplo, se é um homem fazendo a transição para mulher, esse paciente precisa de viver por pelo menos 2 anos como mulher. Tipo assim, fazendo todas as atividades como se fosse uma mulher e enfim, vivendo, né, o papel de mulher. E isso é feito para ver se esse paciente ele tem, né, as condições psicológicas adequadas de viver como uma mulher, né? De lidar com preconceito, porque a gente sabe que existe, né? Enfim, é triste, mas existe. O terceiro ponto é que durante esses 2 anos, né, pelo menos 1 ano, o paciente ele deve fazer terapia aberta. E eles dizem que isso é para melhorar a consciência e aceitação do paciente em relação à transição de gênero. O quarto ponto é a terapia hormonal, que ela também é feita concomitantemente com esses 2 anos, né, vivendo no papel do gênero escolhido, né, que a pessoa vai fazer a transição. E também pode ser feito concomitantemente com a terapia de 1 ano aberta, na terapia aberta de 1 ano. E por último, né, o quinto ponto é a cirurgia de transição de gênero. E daí um dado que eu achei na internet é que apenas 50% das pessoas que fazem a transição de gênero optam por fazer a cirurgia da transição de gênero. Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo e o que o seguro cobre? Seja uma cirurgia de redesignação de gênero de homem para mulher ou de mulher para homem, os custos eles são significativamente altos. Eles pode ser aí, varia entre 5 mil a 15 mil euros. Isso se você fizer tudo no particular. Agora, se você tiver cumprido os 5 pontos que eu falei no vídeo anterior, você vai conseguir, né, ter 2 tipos de diagnósticos diferentes que são necessários para que o seguro-saúde cubra esses custos da transição. E o que o seguro tem que cobrir, né? Obrigatoriamente, ele tem que cobrir gastos como os tratamentos hormonais, a terapia, né, psicológica e algumas cirurgias. Não todas, tá? Eles não são obrigados a cobrir todas as cirurgias. O convênio médico, ele cobre as cirurgias de remoção de útero, tecido vaginal, ovários e mamas, que é a mastectomia. E também cobre algumas plásticas de reconstrução e características. Mas eu não achei em nenhum site de convênio falando que cobre a prótese de silicone. Então, eu acredito que a prótese de silicone não seja coberta pelo seguro-saúde, ou seja, o homem, né, que for fazer a transição para a mulher, algum dinheiro ele ainda vai ter que desembolsar, né, para fazer a cirurgia plástica do silicone. Porque eu não vi em lugar nenhum falando que eles colocam o silicone. Então, as informações que eu queria trazer para vocês e eu espero que vocês tenham gostado de coração. Até a próxima!